Fala pessoal, aqui é o Fábio do canal Boston Ciências e neste vídeo vamos falar sobre um dos alimentos mais apreciados e utilizados na nossa culinária, na culinária mundial, como alimento em si e como tempero, como especiaria, as pimentas do gênero Capsicum. Mas antes de falar sobre essas pimentas, vamos falar um pouquinho sobre as solanáceas. A família das solanáceas é uma família de plantas que inclui muitas plantas que a gente utiliza como alimento, outras medicinais, especiarias, condimentos, plantas ornamentais, ervas daninhas, plantas tóxicas e assim por diante. Exemplos incluem tomate, a batata, berinjela, jiló, tabaco, plantas ornamentais como a petúnia e o nosso foco de hoje, as pimentas e pimentões, os chiles. Muitas das solanáceas possuem alcaloides potentes e acabam sendo plantas tóxicas. E a maior parte é originária das Américas Central e do Sul. Essa família ela tem em torno de 100 gêneros e mais de 2.700 espécies, incluindo tomate, berinjela, jiló, brugmansia, que é essa bela flor que você vê aí na tela, e as pimentas chile, nosso foco aqui do vídeo. Então, o que nos interessa hoje são as plantas do gênero Capsicum, que são os pimentões e as pimentas, que a gente vulgarmente chama de chiles. Então, o que é o gênero Capsicum? É um gênero de plantas com flores, da família das solanáceas, que nós já vimos, nativas das Américas. Hoje são cultivadas ao redor do mundo todo por conta de seus frutos, as pimentas e os pimentões. As pimentas do gênero Capsicum foram levadas para a Europa pelos espanhóis logo após o descobrimento da América, e hoje elas possuem uma importância econômica enorme em todo o mundo. Sua importância como alimento, como medicina e também como plantas ornamentais. Esse gênero, o Capsicum, ele tem em torno de umas 40 espécies reconhecidas atualmente, sendo que 5 delas foram domesticadas, o que significa que elas são produzidas comercialmente. Então você vai encontrá-las para vender no supermercado, por exemplo. O termo pimenta, a palavra pimenta, também é usado para se referir às plantas de uma outra família botânica, que não tem nada a ver com o gênero Capsicum e com as solanáceas, que é a família das piperáceas, totalmente distintas, que na verdade são o que a gente chama de pimenta verdadeira. As pimentas do gênero Capsicum são conhecidas normalmente por pimentas chile, um nome bastante comum. Tá? Elas são originárias das regiões tropicais das Américas. A gente acredita que o gênero Capsicum tenha se originado a partir de uma região onde hoje é mais ou menos ali a Bolívia e ao longo do tempo se espalharam pelo continente. Algumas espécies são ornamentais, como você está vendo aqui, bem bonitas, e muitas das espécies ornamentais também são comestíveis. É possível encontrar uma grande variedade de pimentas no comércio em geral. Por exemplo, aqui uma seleção de pimentas no supermercado comum aqui em São Paulo. Para a gente falar a respeito de pimentas, a gente tem que falar a respeito de pungência, ou ardência, ou picância, que significa o quão picante a pimenta é, o quanto ela arde quando você a consome. E, interessantemente, a gente consegue medir o grau de pungência utilizando uma escala, chamada de escala Scoville, em unidades de picância de Scoville, ou Scoville Heat Units, SHU do inglês, que é um método subjetivo, ou seja, um método de teste, né, empírico mesmo, por prova de paladar, que foi criado por um farmacêutico norte-americano, Wilbur Scoville, em 1912. O nome técnico disso é teste organoléptico de Scoville. E essa escala Scoville, ela mede o quanto uma pimenta arde, teoricamente. Vamos dar uma olhadinha nessa escala aqui. Aqui no site da Wikipedia tem, em português, uma escala que vai desde 0 unidades Scoville, ou seja, não tem ardência, até o máximo 16 milhões, que seria a substância capsaicina pura, que é a que dá a ardência, ou a principal substância que dá a ardência às pimentas. E no meio, entre 0 e 16 milhões, nós temos várias variedades de pimentas com graus crescentes de ardência. Então, por exemplo, grau Scoville 0, pimentão. O pimentão, a gente sabe, ele não arde. Então, você pode consumi-lo normalmente sem sentir nenhum tipo de ardência. E o pimentão é uma pimenta chile, né? Só que por conta de um gene recessivo, ele não desenvolve a capsaicina e acaba sendo, então, uma pimenta sem ardência. E aí começam as pimentas. Por exemplo, o molho tabasco, famosíssimo,
tem uma picância entre 2.500 e 5.000 Scovilles, um pouco abaixo da pimenta jalapeño, de 2.500 a 8.000. Já a versão molho tabasco habanero, 7 a 8.000 Scovilles, arde um pouquinho mais. Pimenta dedo de moça, muito comum aqui no Brasil, de 5 a 15.000 Scovilles, aproximadamente, ou SHU. E assim por diante. E na parte superior aqui da tabela nós temos algumas pimentas híbridas, né, criadas por hibridização, que têm graus Scoville gigantescos. Então, por exemplo, nós temos aqui a Carolina Reaper, com unidades entre 1,5 milhão e 2 milhões e 200 mil Scoville, ou seja, é como morder um algodão embebido em ácido, né, basicamente, de tão ardida que essa pimenta é. E existem outras até mais picantes. Essas pimentas são desenvolvidas por um grupo de pessoas que gostam, né, que apreciam esse tipo de alimento, de pimentas extremamente ardidas. Por comparação, um spray de pimenta tem entre 2 e 5 milhões de unidades Scoville. Então essa pimenta Carolina Reaper ou outras estão mais ou menos ali no meio, tá? Próximos de um spray de pimenta. Então, uma curiosidade para você saber do que se trata é se às vezes quando você compra um molho de pimenta vem marcado o grau de picância dela, agora você já sabe como comparar. E por que a pimenta arde? Ela arde por conta de um grupo de substâncias chamadas de capsaicinoides, dos quais a principal substância é a capsaicina, responsável por aproximadamente 70% da picância das pimentas. Tá? É um alcaloide lipofílico, ou seja, solúvel em gordura, que produz uma sensação de queimação ao ser consumida. Ela não queima de verdade a sua boca, mas ela produz uma sensação que pode ser bastante acentuada. A gente chama isso de pungência. O intuito da capsaicina é proteger a planta contra insetos e mamíferos e outros animais que venham a consumi-la. Então é uma substância que é produzida como forma de defesa pelas plantas. E a quantidade varia entre as várias espécies de pimentas capsicum, como a gente acabou de ver na escala Scoville. Essa substância ela encontra uso na medicina, como estimulante circulatório, analgésico tópico, ela pode ser aplicada também sobre a pele, é empregada em armas não letais, como os sprays de pimenta que a gente acabou de ver, e também como inseticida natural. Então, capsaicina é a substância responsável pela ardência, a principal substância responsável pela ardência das pimentas chili. Bom, eu citei que 5 espécies de capsicum foram domesticadas e são produzidas comercialmente. São elas: Capsicum annuum, Bacatum, Chinense, Frutescens e Pubescens. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Começando pelas Capsicum annuum, que é a espécie mais comum de pimentas. Essa espécie inclui variedades que não têm ardência, como os pimentões. Então, os pimentões, aquele pimentão recheado, ele na verdade é uma Capsicum annuum, uma variedade dessa espécie. Originária da América do Sul, muitas espécies foram domesticadas no México. A gente sabe que o México é um país famosíssimo por pratos apimentados. Outros exemplos de Capsicum annuum incluem, além do pimentão, as pimentas jalapeño, muito famosas, poblano e cayena. E o chipotle, que é um molho bastante conhecido, bastante fácil de encontrar, é feito a partir de pimentas jalapeño defumadas. Então, Capsicum annuum, a espécie mais comum de pimentas chili. Capsicum bacatum. Aqui a gente tem pimentas com formas distintas, diferentes. Uma planta um pouco mais alta e que produz bastante. Os graus de picância são muito variados, desde picância leve, moderada, até relativamente elevados. Originárias das Américas Central e do Sul também. Exemplos incluem a pimenta cambuci, que é muito, muito gostosa, eu particularmente aprecio bastante, dedo de moça, muito comum no Brasil, pimenta pitanga, também muito comum no Brasil, e pimenta cumari. Uma outra curiosidade é a pimenta dedo de moça, quando seca e moída, é conhecida aí geralmente como pimenta calabresa. E a pimenta pitanga você vai encontrar muita informação sobre ela em inglês como Brazilian Starfish. É uma pimenta tipicamente brasileira, na verdade originária do Peru, mas é amplamente cultivada aqui no Brasil. A Capsicum chinense tem alta importância no mundo das pimentas. Tem muitas variedades e é altamente hibridizada. Por quê? Porque ela inclui algumas das variedades mais quentes, com maiores graus de picância. Uma ardência, como citei anteriormente, similar do spray de pimenta. Originárias
das Américas Central e do Sul, principalmente da região da Amazônia. Muitos exemplos existem de capsicum chinense, como a habanero, a Braciolechia, Scotch bonnet, a Carolina Reaper e a pimenta bode, também bastante comum aqui no Brasil. É interessante notar que essa pimenta chama-se capsicum chinense, ou seja, seria capsicum da China, mas ela não é originária da China, é originária da Amazônia e América Central. Ela foi incorretamente identificada na época em que essas espécies foram descobertas. Achava-se que elas eram originárias do Oriente, mas não. Todas as pimentas chili são originárias das Américas. A Capsicum frutescens, que são conhecidas principalmente pelo molho tabasco, também bastante comum, bastante fácil de encontrar. A picância dessas pimentas é relativamente média, os frutos não são muito grandes, também originários das Américas Central e do Sul. Exemplos incluem então o tabasco, a pimenta malagueta, que é muito comum no Brasil, em Portugal e outros países falantes da língua portuguesa, e a peri-peri, que é muito similar à pimenta malagueta, um cultivar da pimenta malagueta, na verdade. Finalmente, a Capsicum pubescens, que é um tipo um pouco mais afastado, né, em relação às outras espécies que a gente comentou. Tem como característica principal ter a folhagem penugenta, com pelos, e ter sementes pretas, como você pode ver na foto aqui do lado direito. Tá? São adaptadas a regiões um pouco mais frias. Elas crescem, por exemplo, nos Andes, né, em algumas regiões dos Andes, nas regiões andinas da Bolívia e do Peru. Os graus de picância são variados e algumas podem ser bem picantes. Exemplos incluem as pimentas rocoto e manzano. Aqui você vê uma pimenta rocoto com suas sementinhas pretas. Veja, o formato dela é diferentinho, né? Tem esse formato mais arredondadinho, algumas espécies parecem realmente uma maçãzinha, inclusive por isso manzano, que é maçã, né, em espanhol, ou manzana. Bom, essas são as 5 espécies domesticadas, mas existem, como eu citei, mais de 40, em torno de 40 espécies. Tá? Então, outras 35 espécies conhecidas incluem nesse grupo as Capsicum chacoense, caatinga e galapagoense e outras mais, como eu citei e coloquei algumas aqui na tela. Coloquei aqui uma originária da Argentina, Paraguai e Bolívia, várias originárias do Brasil e uma específica originária, olha só, endêmica nas Ilhas Galápagos, a Capsicum galapagoense, que é essa pimentinha pequenininha que aparece na foto aqui do lado direito. Elas também são comestíveis, todas elas, mas não são cultivadas comercialmente, mas nos seus locais de origem, às vezes você encontra essas pimentas em mercadinhos locais, ou as pessoas plantam em casa, né, para consumir. Bom, no início eu falei sobre a pimenta verdadeira, que é a pimenta do reino, ou pimenta preta ainda. Tem alguma coisa a ver com as capsicum, com as chilis? Não, não tem nada a ver. A pimenta do reino, ou pimenta preta, é a espécie vegetal Piper nigrum, que é uma trepadeira da família Piperacea. Essa planta é nativa do sul e do sudeste da Ásia. Tá? E ela tem sido usada como especiaria desde a antiguidade. A picância dessa pimenta se deve a um composto piperina, que não tem nada a ver com a capsaicina. Uma curiosidade, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de pimenta do reino hoje em dia, segundo maior produtor atrás apenas do Vietnã. Sobre a pimenta do reino, eu vou fazer um episódio específico posteriormente, porque tem muita história por trás dessa pimenta. Ela é a principal especiaria envolvida na época das grandes navegações e descobrimentos, então a gente vai falar mais sobre ela em outro momento. Mas fique registrado que hoje o que a gente chama de pimenta, a pimenta malagueta, a pimenta tabasco, o habanero, elas são chamadas de pimentas porque elas têm ardência como a pimenta do reino. Então o nome pimenta vem da pimenta do reino. Tá? Originalmente, as pimentas capsicum eram chamadas de chilis pelos povos nativos das Américas. Mas para nós, hoje é tudo pimenta. Falando um pouco sobre a nutrição agora. As capsicum elas são amplamente consumidas de forma crua ou preparadas em várias formas, em vários pratos. Também muito usadas no preparo de molhos, conservas, etc. Muitos temperos específicos são baseados em capsicum, como por exemplo a páprica. A páprica é feita com espécies de Capsicum annum, por exemplo. E muitos pratos são baseados em chiles, principalmente em cozinha mexicana, mediterrânea, cozinha do sudeste asiático, China e Coreia. E claro, muitos pratos brasileiros também levam bastante pimenta em sua composição, é só lembrar do bom e velho acarajé. Mas e o consumo dessas pimentas? Será que é bom para a saúde ou não?
Bom, alguns estudos ligam o consumo de pimentas a benefícios, como prevenção de algumas doenças cardíacas e até mesmo alguns tipos de câncer. Com certeza elas têm quantidades apreciáveis de vitaminas A, C, E e K, muitos minerais, cálcio e potássio e muitos antioxidantes. E a capsaicina presente nas pimentas pode ajudar a aliviar a dor, ela funciona como analgésico, tá? Ela pode ser empregada em alguns casos de artrite, enxaqueca e outras doenças. E também pode ajudar na perda de peso, né? Inclusive existem pílulas de capsaicina que você pode tomar. Os componentes encontrados nas pimentas eles podem ajudar na saúde cardiovascular e na prevenção, olha que interessante, de úlceras pépticas, além de estimular o apetite e melhorar a digestão. As pimentas capsicum não têm só capsaicina, elas têm outras substâncias, outros fitoquímicos importantes, como a capsantina, a luteína, ácido ferúlico e outros mais. Agora, alguns efeitos adversos também podem ocorrer. O mais óbvio é a sensação de queimadura, que é aproveitada inclusive na fabricação do spray de pimenta. Algumas pessoas podem apresentar problemas gástricos e intestinais ao consumir pimentas ou se consumirem muitas pimentas. Dor abdominal, sensação de queimação interna e até mesmo diarreia com dor. E de forma paradoxal, a capsaicina, ao mesmo tempo que diminui o risco de alguns cânceres, pode provocar ou aumentar o risco de outros, como câncer de garganta, estômago e vesícula, mas isso se for consumido em grande quantidade. Tá? Aquela pimentinha que você coloca no lanche de vez em quando não vai te causar mal algum. Resumindo então, gente. As plantas do gênero Capsicum são nativas das Américas tropicais. Foram chamadas de pimentas pelos colonizadores e eram conhecidas originalmente como chiles. E hoje a gente ainda usa muito o termo chile também. Existem cerca de 40 espécies, 5 domesticadas. A ardência dos frutos se deve a um alcaloide chamado capsaicina, entre outros, e essa ardência pode ser medida em unidades de picância de Scoville, SHU. Elas têm grande importância econômica, como alimento, medicamento, inseticida e na ornamentação. E podem causar problemas no sistema digestório se forem consumidos em excesso, apesar de terem benefícios nutricionais também. Para encerrar, questõezinhas de revisão. Então vamos lá. O pimentão comum é uma variedade de qual das seguintes espécies? Eu coloquei aqui 5 espécies e quero saber qual dessas daí corresponde ao pimentão comum. Pausa o vídeo, pense um pouquinho e tente descobrir qual é a resposta. Conseguiu descobrir? Pois bem, pimentão comum é uma Capsicum annuum, uma variedade dessa espécie sem picância. Legal. Qual das seguintes substâncias é uma das responsáveis pela ardência das pimentas chili? A piperina, capsaicina, geosmina, capsicumina ou teobromina? Pausa o vídeo, pense um pouquinho e tente descobrir. Conseguiu descobrir? Obviamente a capsaicina, falamos muito dela ao longo do vídeo. A piperina também é uma responsável por ardência, porém da pimenta do reino. Tá? Geosmina não tem nada a ver com pimentas, é uma substância que causa aquele cheiro de terra molhada quando chove. Capsicumina não existe, eu inventei esse nome. Teobromina é uma substância presente no cacau, um estimulante presente no cacau. Para encerrar, qual unidade usamos popularmente para medir o grau de ardência das pimentas do gênero Capsicum? De novo, pause o vídeo, pense e tente descobrir. E a resposta é SHU, a abreviação de Scoville Heat Unit, que é a unidade de picância de Scoville. Beleza, gente? Estão aí as minhas referências, anotem esses livros, são muito bons para quem quer se aprofundar no assunto e a gente se vê em um próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal Boson Ciência, se você não for inscrito ainda. Se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. Obrigado e até a próxima!